Noite, muito boa noite, caríssimos, caríssimas, vão chegando aí, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos fazer um papo de perito, que é esse novo espaço que nós criamos aqui, né, na nossa rede Peritos Ambientais. E eu gostaria, antes de checar áudio, checar vídeo, será que vocês podem me dar esse feedback, por favor? Dizer se está tudo em ordem, se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou aqui com fone para tentar reduzir. Olá, querida, caríssima. Se vocês sabem que é com carinho, né? Que eu digo assim, caríssimo, caríssima, é de verdade, é de coração. Me digam, por favor, se vocês estão me vendo bem, ouvindo bem, se o som está claro. Tá ótimo. Oi, Priscila! Priscila, querida, tudo bom com você? Que bacana. A Priscila tá com canal, né, Priscila? Depois coloca aqui para o pessoal saber do seu canal, das suas propostas. Ela atua bastante na área ambiental já há alguns anos, é colega, né? Somos docentes, ela também é professora. Beijo para você também, Priscila. Deixa eu ver mais algumas pessoas conhecidas. É que aqui o Instagram, ele dá alguns outros nomezinhos, né? E eu às vezes não consigo reconhecer vocês, né? Mas dá um oi aqui. Então, digam de onde vocês estão falando, né? E o que vocês fazem. Aqui é o nosso espaço. A Rede Peritos, ela tem esse nome porque o objetivo dela é ser uma rede mesmo de conexão, né? Então, hoje nós vamos ter um papo com uma pessoa bastante especial e é uma conversa que me motivou a trazer essa pessoa justamente pelo cenário que nós estamos vivenciando, né? Então, vamos começar oficialmente. Então, oficialmente, muito boa noite, caríssimos e caríssimas, sejam todos muito, muito bem-vindos à nossa casa, a Rede Peritos Ambientais. Na semana passada nós conversamos, foi a nossa primeira live aqui na rede, primeira de muitas, eu quero acreditar, né? Foi uma conversa com a engenheira ambiental Priscila Carvalho, aqui de São Paulo. Priscila atuou durante muitos anos na CETESB, com intervenção em vegetação nativa, área de preservação permanente, reserva legal, árvores isoladas, supressão para edificação, loteamentos e etc. Foi uma aula pra gente. O tempo era muito curtinho, infelizmente, só deu pra gente ter um gostinho, mas eu pretendo que a Priscila continue com a gente nessa jornada, né, compartilhando bastante do conhecimento dela, porque a ideia é fazer essa troca. Então, a Rede Peritos Ambientais, ela nasce dessa necessidade da gente ter um canal para trocar experiências de campo, experiências de consultoria. Vamos lembrar o que é perícia? Perícia é uma análise técnica científica que pode acontecer tanto no processo judicial como fora de um processo judicial, né? Então, a proposta da Rede Peritos Ambientais é fomentar boas práticas profissionais e também funcionar como uma vitrine para os profissionais da área ambiental. Bom, o Papo de Perito vai ser um espaço que eu vou ter convidados da área que estão atuando e que possuem uma experiência considerável na área que eles estão atuando. Hoje nós vamos conversar com um psicólogo. E aí vocês podem estar se perguntando, mas na Rede Peritos Ambientais, por que um psicólogo, né? Qual seria a contribuição de um psicólogo? Vocês pensaram isso? Vocês querem colocar aqui se cabe um psicólogo, se não cabe, em perícias ambientais? Vou dar um segundinho para vocês pensarem se é apropriado ou não. Será que cabe em outras áreas não tão específicas? Porque quando a gente fala o engenheiro ambiental, o gestor ambiental, é bem óbvio, né, que ele vai compor as equipes ambientais, né? Então, eu convido vocês a refletir sobre o conceito de meio ambiente. O conceito atual de meio ambiente é um conceito muito amplo, né, que abrange tanto o meio físico
biótico, mas também o meio antrópico. E no meio antrópico estamos nós, os seres humanos, né? E ninguém melhor do que um psicólogo para falar da psique humana, que é uma das vertentes do comportamento humano, né? Da ação humana. Então, vai estar aqui conosco o Marcelo de Paula. O Marcelo de Paula, ele é psicólogo clínico e a proposta da conversa com ele, o tema que nós pensamos foi tempos difíceis, reflexões sobre o desamparo. Eu acho que é um tema bastante apropriado para tudo que nós estamos vivendo, essa enxurrada de sentimentos, sensações e a cabeça da gente que não para, né? Então, eu vou convidar aqui o Marcelo para chegar aqui no nosso canal, e a ideia vai ser, o Marcelo vai se apresentar e ele vai desenvolver esse tema, eu vou fazer algumas intervenções e depois eu abro para os seus questionamentos, para as perguntas, contribuições, fiquem à vontade, a casa é de vocês, tá? Então, deixa eu chamar o Marcelo aqui, tá lá, Marcelo, aqui o nomezinho dele, né? Marcelo, é só você clicar aí no aceite e você já entra aqui comigo. Tá lá ele, olá, meu caro, muito boa noite, seja muito bem-vindo à nossa casa, a Casa do Perito Ambiental. Obrigado, é um prazer estar aqui. Estou bem, estou aí emprestando um pouco meus ouvidos nesse tempo de muita dificuldade, né, que as pessoas estão sabendo-me também passando por elas. Tá certo. Marcelo, eu vou fazer sua apresentação para as pessoas agora associarem, né, o seu rosto à formação que eu vou falar aqui. Então, gente, o Marcelo de Paula, ele é psicólogo clínico, ele é pós-graduado pela Unifesp em Psicologia Ambulatorial e ele está cursando especialização em psicanálise no Instituto SEDES, aqui em São Paulo. O Marcelo coordena uma clínica de psicologia. Estão comigo? Perdoem, eu deixei vocês caírem. Coisa de quem está começando nas lives, faz parte. Então, o Marcelo, ele coordena uma clínica de psicologia, onde vocês atendem o público em geral, né, Marcelo? Mas vocês têm uma incidência maior de pessoas da terceira idade, né? A gente está te vendo um pouquinho... a tua imagem, Marcelo, não está muito nítida. Se você puder dar uma olhadinha... Se você puder dar uma olhadinha aí na sua recepção de internet, porque isso tem carinha de ser alguma coisa da internet, aí você ficar próximo do seu roteador, alguma coisa assim. Sim, eu tô bem próximo. Agora tá perfeita, perfeita. Então, o Marcelo coordena essa clínica de psicologia com outros psicólogos, né? Há alguns outros psicólogos atendendo também lá com você. E vocês atendem esse público variado com uma maior presença de pessoas da terceira idade, né? Então, isso me deu um alerta aqui para querer ouvir o que você tem a dizer também sobre o atendimento dessas pessoas que hoje estão aí no nosso foco, né? E é como se eles estivessem no final de uma lanterna, assim, não todos os riscos, mas é a população de risco, né? Então, como que será que é para essa população, né? A população da terceira idade estar a todo momento nesse farol do risco, né? Acompanhando dioturnamente os números que não param de crescer, né? De contaminados e de morte a todo momento, né? E se expor a essa ideia da finitude, que a gente sabe, mas a gente sempre acha que é com outro, vai ser um dia lá longe, né? E agora essa questão da morte que está tão presente, né? Então, o nosso tema aqui é
tempos difíceis, reflexões sobre o desamparo. Marcelo, eu passo a palavra para você, se você quiser começar a falar um pouquinho sobre o significado do desamparo e como que você, conta pra gente como é que você está fazendo para atender os seus pacientes nesse momento de isolamento. Você está em isolamento também? Sim, também estou em isolamento, né? É condição até para que a gente possa manter a saúde, né? Eu também tenho família, como todo mundo, então também tenho que me preservar, né? Diante dessa ideia de que, bom, pode ser que eu não seja exatamente uma pessoa do grupo de risco, por não ter exatamente uma doença pré-existente ou algum outro tipo de problema, né? Mas acho que tem uma questão muito importante sobre isso, que a gente está falando de desamparo, né? Mas a gente precisa lembrar também, quer dizer, a gente vai começar a falar sobre desamparo, de pessoas que desamparam as outras pessoas, né? Do ponto de vista de que, bom, eu não sou grupo de risco, então vou sair, estou livre de qualquer problema. E eu não me lembro nesse momento que, ao passo que eu me exponho e volto para minha casa, mesmo que eu não tenha nenhum tipo de sintoma ou de prejuízo com o coronavírus, eu posso transmitir para outras pessoas, né? E é interessante como a gente vai vendo um movimento onde as pessoas não percebem ou não olham para as outras pessoas, né? Porque é muito comum a gente tô ouvindo muito assim, depois dessa crise, depois disso tudo, as pessoas vão ser outras, né? Nós vamos ter um comportamento mais empático, mais preocupado para com o outro, né? E o que a gente vê, na verdade, também vemos isso, né? Muito interessante que a gente vê pessoas se colocando à disposição para poder fazer compras em mercados, para idosos, para as pessoas que não podem sair. E, ao mesmo tempo, a gente vê, né, por exemplo, você vai comprar um álcool gel, que teoricamente custaria, não sei os valores, mas R$ 5, e por conta da crise as pessoas vendem por 30, por 40. Né? Então, acho que é importante a gente falar do ponto de vista do desamparo de cada um de nós, mas como cada um de nós, se não prestarmos atenção, estamos colocando os outros em desamparo. Na medida que não tem essa dimensão do outro, né? Bom, você me perguntou sobre o significado de desamparo. Eu diria que tem, dentro do nosso dicionário, né, desamparo seria mais ligado a uma falta de ajuda, a um abandono, né? Uma criança, por exemplo, um bebê recém-nascido que é largado na rua, né? Essa criança está abandonada à própria sorte. Ela não tem ferramentas, né, para poder agir, né? Então ela é colocada num estado de desamparo, por abandono. A gente vê isso com animais também, né? Um dia desses eu estava na região da USP ali e eu não conhecia muita região, mas tinha um cachorro andando para ir para cá e ele voltava para aquele lugar, ia, voltava, e me disseram assim, esse cachorro acabou de ser abandonado, ele deve estar procurando o cheiro do dono. Né? São esses abandonos, né, que são praticados. Né? Bom, então a gente, por exemplo, né, a gente vai vivendo a vida, esse desamparo ele é constituinte. Né? Nós nascemos desamparados. Né? Quem vai dando significado para os nossos, que ainda não são sentimentos, que ainda são incômodos, né? Um bebê, por exemplo, que está com xixi na fralda, né? Que está com cocô na fralda, ou que está com fome, ele não sabe o que ele sente é fome, ou que ele tem cocô nas calças, ou que ele tem xixi. Quem diz isso para ele é a mãe, ou quem cuida, quem exerce o papel dessa função de cuidador. Né? E essa mãe que aos poucos vai dizendo para essa criança, Nenê, você está com frio, olha, você está com fome, e ela supre a criança, né? É que permite que ela vá se desenvolvendo. E nós, seres humanos, somos os seres mais precários nesse sentido, né? Porque muitos mamíferos, logo que eles nascem, eles já, em pouco tempo, eles estão caminhando, estão se virando, né? E a gente demora muito tempo para se levantar do chão, por exemplo.
isso tudo só é feito se a gente é amparado por alguém que já tem estrutura, por alguém que já tem conhecimento, que previne essa criança de perigos, né, de abandono, de perigos, de riscos, né? Então, isso é um tipo de desamparo. E esse desamparo, de alguma maneira, ele nos acompanha a vida inteira. Só que a gente vai vivendo a vida, né, de uma maneira como se a vida fosse muito contínua. Então, a gente faz planos. Então, a gente começa a estudar, faz um curso, vai para a academia, né, faz planos para o futuro, como se nada fosse acontecer no meio do caminho. Né? Então, é claro que isso é importante, né? Porque se a gente ficasse o tempo todo pensando na finitude, sabendo que um dia a gente vai morrer, seria muito angustiante e muito desamparador. Então, para que a gente possa viver, que a gente possa se desenvolver, é importante que a gente possa ter essa certa ilusão necessária para poder tocar a vida, para poder desejar, para poder criar relações afetivas, né? Para construir projetos. Até aí está tudo certo. O problema acontece quando a gente passa a negar que as nossas condições elas são muito frágeis, né? Quando acontece um fenômeno desse, né, como está acontecendo agora com o coronavírus, é praticamente escancarado o nosso desamparo, né? Porque isso mostra muito pontualmente que eu posso sair na rua e ser contagiado e eu posso morrer, né? Aí a gente começa a ter uma possibilidade de um desamparo muito grande, né? Por não compreender ou não, a gente é convocado o tempo todo no dia a dia a não entrarmos em contato com a tristeza, a não entrarmos em contato com a fragilidade, a sermos fortes. Muito comum receber paciente no consultório que fica muito... Mas eu era tão forte, mas quando eu era jovem eu caía e levantava, eu pulava, eu caía. Eu falei, então, antes você não tinha noção da vida, né? Agora você tem. Então a gente começa a Não tinha noção do descobrir... perigo, né, Mari? E agora a pessoa tem. Que também faz parte de uma certa momento da vida onde a gente precisa ter um pouco também de falta de juízo, digamos assim, né? Mas que isso não pode continuar, porque senão a gente perde o senso de realidade do que a vida vai te colocando, né? E se você não sai dessas fases mais fantasiosas, fica muito difícil você tolerar uma situação como a gente está passando hoje. Né? Porque, Ô Marcelo, não. desculpa te cortar, mas dentro do que você está falando, né, que é um choque de realidade o que está acontecendo, né, essa pandemia pode ensinar uma série de lições também, além de todo esse cenário de tragédia. A gente pode chamar isso de uma tragédia, né? Mas eu ouvi uma coisa hoje que eu achei muito interessante, que agora nós somos forçados, né, a perceber que nós não temos o controle. Né? Então agora a gente se vê numa situação em que está além do meu controle o meu trabalho, até o meu direito de ir e vir em algumas circunstâncias. Né? Então, a gente se vê privado desse controle da vida. E aí, como nós estamos muito habituados a achar que controlamos as coisas na vida, quando agora a gente se depara numa situação em que eu preciso ficar em isolamento para cuidar também do outro, né? Mas como assim? Eu não controlo? Isso dá um choque aí nas emoções, nos sentimentos, não é não? Sim, mas isso que você está dizendo é bem interessante, porque a impressão que me passa é que você está partindo do princípio de que essa situação vai fazer com que as pessoas reflitam. Só que nem todos vão refletir. Né? Isso vai depender muito de um senso, de novo, né, de empatia, de tolerância à frustração. É muito interessante essa coisa quanto menos tolerância à frustração, ou seja, a vida nos frustra o tempo,
de fazer a língua do P aqui, né? Pivô, PC, R, né? O tempo todo a vida está colocando na vida da gente dificuldades, né? Quanto menos tolerância a gente tem ao que a vida vai colocando, mais chance da gente sofrer de mais desamparo, né? Isso acontece muito com pessoas que são acometidas pelo vício com as drogas, né? Por que tem pessoas que viciam em drogas e pessoas que não viciam em drogas? Isso também tem a ver com uma certa possibilidade de que a pessoa possa viver as coisas que a vida propõe. Frustração, eu quero, mas nem tudo que eu quero eu posso, né? Nem tudo que eu desejo eu vou ter. E quando a pessoa tem muito baixa tolerância... Cortou um pouquinho o vídeo do Marcelo. Marcelo, cortou um pouquinho o seu vídeo. Enquanto o Marcelo tenta aí a conexão... Marcelo, cortou um pouquinho a sua fala. O seu vídeo caiu, você estava falando da tolerância, né? Então, enquanto o Marcelo está recompondo lá o vídeo dele, deixa eu colocar aqui um comentário que o professor Mauro Ruiz... Oi, professor, estamos aqui de novo, né? Nós estávamos num webinar há pouco. Então, o professor Mauro colocou uma coisa muito interessante no tema desamparo que o Marcelo estava trazendo para a gente, né? Do significado do desamparo nos exemplos. O professor Mauro colocou que o que os Estados Unidos fizeram agora, retirando o investimento da OMS, foi uma forma de desamparo. Né? Então, quando os Estados Unidos deixam de investir na OMS, deixam de acreditar na instituição, de certa forma, é um desamparo para com os outros países. E aí isso me lembra uma situação que aconteceu agora, recentemente, numa reunião da União Europeia. Oi, Marcelo, enquanto você estava voltando, eu trouxe aqui umas falas de algumas pessoas que já colocaram aqui. O professor Mauro falou dos Estados Unidos, que deixaram de investir na OMS, né, e desamparou aí todos os países. E eu lembro de agora, na União Europeia, ter tido uma reunião em que os representantes dos países na União Europeia pediram desculpa formalmente à Itália, por desamparo à Itália naquela situação, né, que a Itália estava vivendo ali bastante dramática, de muitas mortes, poucos leitos e não dando conta de administrar, né? Ó, o professor Mauro está vindo com outro comentário aqui, as compras de máscaras já vendidas para outros países, isso também é uma forma de desamparo, né? E a Elisa, é a Elisa, né, que fala, né, Elisa, acho que foi assim que eu li aqui, ela concorda que o ser humano é um ser vivo que necessita do outro, né? Então, dos mamíferos é aquele que bastante necessita do outro, né? Então, desculpa, eu assumi aqui enquanto você estava restabelecendo o seu contato, mas diga, você estava com teu raciocínio? Eu estava dizendo que a drogadição, que existem especialistas que dizem que tem a ver com a baixa tolerância à frustração ou a condição de ser frustrado. Né? Porque a pessoa que não tolera muita frustração, ela vai o tempo todo precisar de substituir a angústia, por exemplo. Que desamparo e angústia andam muito perto uma da outra, né? Quando o desamparo é muito grande, a angústia também é. Entendi. Ô, Marcelo, essa situação do isolamento social, ela traz, né, alguns sentimentos aí, medo, angústia, otimismo. Como que as pessoas que você ouve falar, provavelmente você tem aí sua rede de conversa com seus colegas psicólogos na sua pós-graduação, o que chega para vocês, psicólogos, sobre todos esses sentimentos? Porque muitas vezes a gente, eu mesma aqui, eu estou em isolamento, eu tive uma gripe muito forte, bem no início, no dia 12 de março, mais ou menos, e eu me coloquei em isolamento
por conta dos outros, né? Me preocupando em não colocar o outro em risco, né? Porque assumir o risco, eu acho que é um risco muito alto, né? A gente está lidando com a vida, e a vida do outro, não só a nossa, né? Mas esses medos surgem. E como que é isso de não me identificar com o sentimento? Olhar para ele, mas não me identificar, não deixar que ele tome conta aí da situação. Não sei se eu consegui me expressar muito bem. Você, se eu entendi bem, você está tentando pensar como Tem um fazer. monte de sentimento. Tem um monte de sentimento aflorando a todo momento. Então, é importante a gente olhar para eles. Sim. É claro que isso vai depender muito do quantum, né? O Freud fala muito, né, não é um quanto que dá para quantificar, né? Tudo depende muito de um quanto, né? Você pode ter um desamparo leve, que em seguida você se recompõe com esperança, com uma criação de obra de arte na sua casa, assistir um filme, né, mas tem aqueles desamparos que são mais fortes, mais pesados, né? Pessoas que pensam em tirar a própria vida, por exemplo, né? E que não necessariamente é por conta do coronavírus, mas como evento do coronavírus, as coisas ficam mais espremidas no sentido de angústia. Então, há angústias e desamparos que são, digamos assim, que mais contornáveis, ou até mesmo mais você possa dar um destino menos angustiante, menos assustado até. Agora, a depender, né, a gente que trabalha com, né, ouvindo pessoas, a gente Uhum. empresta, nosso ouvido empresta também, obviamente, a nossa sensibilidade. De você tentar um pouco ver se esse paciente não está precisando, por exemplo, de visitar online um psiquiatra, né? Então, junto comigo, eu tenho pelo menos 2, 3 psiquiatras da minha confiança, e quando existem pacientes muito mais angustiados, eu posso fazer um trabalho em conjunto para poder dar realmente um amparo, né? Vamos pensar em um pouco o que a mãe faz com o contorno da criança, ou um holding, né? Um sustento, né? Enfim, né? Então, vai depender muito do quanto de angústia, o quanto de desamparo, né? Uma coisa é certa, a pior saída para isso é a negação. Comigo não acontece, eu sou atleta, eu fui atleta, eu sou abençoado por Deus, com todo respeito às religiões, a fé pode ser uma grande aliada, inclusive, né, para pessoas que ficam desamparadas. Eu vejo pessoas que por terem fé, né, religiosa, enfim, ou fé na ciência, ou fé, né, não importa muito qual fé, mas Uhum. que a fé É a sustenta crença, muitas vezes. né? A crença. É. Então não tem nós não nascemos com uma cartilha embaixo do braço, nem os pais da gente, né? Então a gente vai buscando na vida a melhor maneira de conseguir viver. Isso, o que normalmente a gente chama de realidade no senso comum, né, é uma realidade que teoricamente seria alcançada por todos, tem a mesma realidade. Né? Mas é muito interessante, quando você, pensando num fotógrafo, por exemplo, né, você é uma fotógrafa, eu sou um fotógrafo, nós vamos fotografar o mesmo objeto. Cada um de nós vai focar algo diferente no objeto. Porque isso não depende da máquina e não depende do objeto, isso depende do teu mundo interno. Do olhar. Uhum. O que você escolhe, sem muito escolher conscientemente, né, um determinado aspecto, né, de uma pintura, de um objeto que você quer fotografar. Isso chama-se realidade psíquica, né? É uma realidade que tem a ver com toda uma construção durante a vida que vai se fazendo de acordo com as experiências emocionais. É muito comum você ouvir no consultório e a pessoa fala, não vou mais me relacionar com ninguém, porque eu só me ferrei, né? Então, o que é isso? É uma pessoa funcionando com as marcas, com os sofrimentos emocionais de outros momentos. E muitas vezes ela não se dá conta, são processos inconscientes, né? Isso talvez seja o que eu entendi de uma conversa, foi uma entrevista
isso talvez seja o que eu entendi do identificar o sentimento, criar uma identidade com esses sentimentos. Então, certamente a gente se frustra, porque faz parte, né? A gente ama, a gente se frustra, a gente fica feliz, a gente fica triste, e, e o fascinante de tudo, de toda essa vida, é entender a impermanência, né? Que nada, nem alegria, nem tristeza, elas são eternas, né? Nós Sim. somos um ser que percorre, que migra por todos esses sentimentos. Agora, é complicado quando a gente se fixa num deles, né? E arrasta. E pelo que você está falando, esta pessoa talvez tenha adotado esse sentimento para se identificar com ele. É e não é, porque não é consciente. Eu estou Tá, falando eu entendi. tô falando de um lugar, de um profissional que trabalha com uma crença no inconsciente, né? Uhum. De que a gente tem muito menos controle do que a gente imagina, do que a gente sabe muito menos do que a gente imagina. Por que que a gente repete sempre as mesmas coisas na vida? Né? Isso tem a ver com todo um arcabouço inconsciente que outrora, talvez, nem todos, mas tenha sido em algum momento consciente, mas que por uma necessidade de proteção psíquica, a gente esquece. Os esquecimentos são proteções, muitas vezes. Tá. Né? E isso fica meio que funcionando como o que impulsiona as suas escolhas na vida. Marcelo, então a gente está falando, o nosso tema está girando em torno do desamparo, né? E algumas pessoas me perguntam, ou nas rodas de conversas, essas conversas virtuais que nós estamos fazendo. Ontem eu participei de um happy hour, achei uma coisa fascinante. Imagina um happy hour virtual, cada um na sua casa, lá com. O tema foi cerveja artesanal e eu estava aqui com o meu chazinho, né? Mas o importante é que a gente estava se vendo. Então, o afeto, ele não tem uma receita, né? Como passar o afeto, como transferir o afeto, transmitir o afeto, né? Essas reuniões, elas podem, de alguma forma, transmitir o afeto e o amparo, e por via Sim, é de consequência o fundamental. amparo. É fundamental Uhum. porque a gente não vive sozinho, né? E é muito interessante essa questão do atendimento online, por exemplo, já que você falou de reuniões online, eu já participei de algumas, é bem legal, né? É, Estou pensando que tem um lado músico meu, que eu não queria falar, mas estou falando agora também, né? Um lado, e o quanto esse contato onde a gente transmite arte, transmite afeto, transmite... E também vamos pensar que afeto é tudo, né, gente? Afeto, senão dá a impressão que afeto é só uma coisa bonita, que a gente não pode se dispor com o outro, Uhum. né? Tudo isso tem a ver com Ah, uma Sim, capacidade... sim, dispor é afeto, Marcelo? Raiva é A afeto. indisposição com o outro. É? Raiva é afeto. Raiva é um afeto. Ódio é um afeto. Ah, Né? fale sobre isso. Porque assim, é que o Porque afeto nós que não estudamos a psique humana, a gente tem a noção de que, eu demonstro afeto quando eu mando flores, quando eu abro um sorriso. Quer dizer, então, quando eu fico de cara fechada, é afeto. é um afeto de raiva. Né? É. Isso sim, que a gente fala de, assim como a gente pensa em meu correu agora essência. Você tem que entrar em contato com a tua essência. A nossa essência, eu não estou querendo ser muito como se diz, negativo, mas a nossa essência não é boa. A gente É aprende a ser mesmo? bom. Então, quando a gente fala de essência, a essência é muito próximo daquilo que a gente é quando a gente está com nossos parentes, efetivamente. Porque a gente é cheio de bons costumes com as pessoas, de gentilezas. Mas no dia a dia, no contato mais próximo, os outros afetos também aparecem. Né? Uhum. Então, assim, só para não fugir muito, porque também psicólogo, psicanalista é aquela coisa, você vai falando, a gente vai Viaja, pulando. né? Queria voltar um pouquinho sobre a questão do online, né? Sobre o que eu penso, o que eu sinto do atendimento online, que eu não tinha feito antes. Eu acho que para momentos de emergência como esse, eu acho que pode ajudar muito. Eu acho que é uma possibilidade de diminuir o desamparo, principalmente de idosos,
né? Que muitas vezes têm parentes, mas não são visitados por eles, né? E a minha experiência com esse trabalho, né? Como você disse, que nesse momento eu atendo pessoas de várias idades, em outro contexto também, né, em outro consultório. Eu tenho 2 consultórios. Eu tenho lá o do Cambuci, que é o que eu coordeno a equipe, e eu tenho outro aqui na região da Paulista. Então, tem uma variação, realmente, uma variedade de idades, né? Mas, você estava falando, inclusive, assim, como que essas pessoas estão vivendo isso, os idosos. Por incrível que pareça, isso não é exatamente o que a gente pensa, que todo idoso está sofrendo pra caramba, que todo idoso está super angustiado. Você vê pessoas bem mais jovens, bem mais angustiadas também, não é, né? Então, isso na minha experiência, porque eu tenho os colegas da clínica que têm outras experiências, né? Tá certo. Agora, o mais importante a gente está falando de entrar em contato com o sentimento, não negar, né? Isso é uma coisa que você falou, aliás, em outras conversas que nós já tivemos, isso é uma coisa muito presente sempre na tua fala, né? O importante é não negar aquilo que você está sentindo. A gente tem nós temos uma tendência de supervalorizar as coisas boas, felizes, né? Nossa, eu tô tão feliz com você, e negar as coisas que aparentemente não criam, né, vínculo, contato, ou não são bonitinhas, né? Como, por exemplo, ter raiva. E raiva é um sentimento tanto quanto ter amor, ter carinho. E quando a gente nega, qual é o efeito disso, Marcela? É claro que não dá para generalizar, né? Mas... Só fazer um comentário. As pessoas confundem muito raiva com destrutividade. Né? Se você não tiver ou agressividade com destrutividade, as pessoas confundem muito, né? Agressividade é algo necessário para que a gente possa enfrentar coisas na vida. Por exemplo, se você não tem, se você é muito apático, muito só, né, exerce ou procura exercer mais o aspecto polido ou afetuoso nesse sentido do bom, né? Você não consegue guiar um carro em São Paulo, por exemplo. Né? Se você tiver que atravessar uma avenida, ou alguém te enche de buzina atrás para você ir por medo, não né? Ou você vai embicando o teu carro para poder ter espaço. Essa agressividade... Quer dizer, uma certa agressividade, ela é importante, é uma agressividade positiva, né? Eu tenho na família uma pessoa, eu não posso dizer quem é, ela é uma querida artista, assim, e aí nós temos uma piada interna, que isso de fato aconteceu, né? Ela dirigindo, aí ela entra numa rotatória, né? Minha família é pronto, já disse que é da Zona Norte, né? E aí ela entra naquela rotatória, e para você sair... Você tem que ter uma certa agressividade, né? Claro, dá seta no carro, mas já vai entrando, né? E aí ela fica naquela expectativa de esperar alguém dar espaço para que ela possa entrar. Ela deu umas 3 ou 4 voltas naquela rotatória. Por quê? Porque a agressividade também é importante para você agir, né? Isso dá assunto muito. A gente pode até pensar em outro momento, né? Porque essa coisa de ficar... Sim. Mostrando só um lado da coisa, a gente fica meio falso na vida, né? Tem o Winnicott, que é um grande pensador de psicanálise, né? Ele chamava isso de falso self, que é essa coisa o tempo todo de você estar bancando ser um personagem, né? E a tua raiva ou a tua agressividade vai ficando tudo escondido ali, né? Você vai vivendo meio que pela metade, enfim, isso dá muito assunto. Mas a questão da negação não é só, para te responder, não é só a questão do importante é não negar, né? É que a negação te coloca em risco e pode colocar outras pessoas em risco. Se você partir do princípio que você não corre risco, você está funcionando de maneira primitiva como uma criança que não tem, sei lá, criança de 3 anos, não sei, não é meu, eu que faço, né? Nesse momento mais de contestação. É primitivo no sentido do infantil, né, da incapacidade de poder enxergar as coisas mesmo. E de então, elaborar, né? Elaborar conceitos, sentimentos, entendo. Se você nega, você pode ficar muito mais desamparado diante de uma situação como essa. Ou se colocar em risco e colocar outras pessoas em risco. Agora, essas pessoas que se sentem... Perdão, Mãe. Não, é isso.
É isso. Essas pessoas que se sentem angustiadas e que não conseguem sair daquilo, parece um disco riscado. Bom, disco riscado eu acabei de entregar minha idade, né, gente? Depois te explico o que era um disco riscado, que a agulha ficava pulando, tá? Hoje não tem mais nem CD, né? Nem DVD, hoje é tudo streaming. Mas a pessoa fica naquela, né? Não sai. Eu tenho colegas, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão em isolamento social, têm a oportunidade de estar em isolamento social e que já me relataram assim, ai, Adriana, hoje eu estou surtando. Né? Então, às vezes, essas pessoas precisam entrar em contato com profissionais. Né? Não é suficiente o afeto, o amparo da família, mas às vezes precisa de uma ação profissional, de pessoas que estão... são especializadas em lidar com essas situações, né? Eu tenho recebido notícias de psicólogos que se uniram, abriram um site ou um canal para conversa justamente para atender essas pessoas, no estilo do CVV, sabe? De atender, dos voluntários que atendem as pessoas que estão com ímpeto suicida. Então, tem alguns psicólogos que se juntaram para fazer esse tipo de trabalho. E a família que está próxima, né, na eventual percepção, porque às vezes também não dá, tá tudo tão misturado, né? É importante ter esse despertamento para procurar ajuda também, né, Marcelo? Porque a gente não dá conta de tudo, não adianta. Né? Sim, no caso de uma pessoa que nega muito, ela acaba negando ajuda também. Por isso que é perigoso também. Ela se coloca numa situação de onipotência muito grande, né? Oi, olha, tem um comentário aqui. Vocês têm algum... quem está falando é... para a construção. Esqueci o seu nome, querida. Olha, acabamos de nos ver num evento ontem, né? Ela está perguntando o seguinte: vocês têm algum relato de por que dessas pessoas se desestabilizarem? Falta autoconhecimento? Não diria que é só uma questão de autoconhecimento, porque existe autoconhecimento, existe desejo, existe uma série de coisas que influenciam uma pessoa a se desestabilizar, de não se perceber, né? Não tem Ela uma até está resposta. perguntando aqui, mas desculpa, olha, ela está perguntando se é a falta de conviver com os outros, né? Então, pelo que eu estou entendendo, é a Andréia, isso, Andréia. A Andréia está perguntando se a falta de convívio com outros propicia que essas pessoas se desestabilizem, né? Percam aí, ó, o controle e tal. Pode ser, mas pode não ser. Se você, por isso que é importante o trabalho da psicoterapia, da psicanálise, né? Quanto mais você trabalhar seus medos, trabalhar suas angústias, perceber até que elas não são tão ameaçadoras muitas vezes quanto parecem, né? Podem ser, mas podem também não ser, né? Mais ferramenta psíquica você tem para lidar, né, com os seus... Porque você vai saber nomear os seus sentimentos. Porque o problema da angústia ou do medo ou da pessoa espanar, por exemplo, é justamente perder a capacidade de nomear o que sente. O que eu sinto é medo, o que eu sinto sabe, por exemplo, né? E aí não tem uma conexão do sentimento que possa ser verbalizado para que isso possa, por exemplo, apaziguar o sofrimento. Sabe, é uma coisa meio boba, aparentemente, mas sabe quando você está com alguma dor, que você está muito preocupada, e aí você vai no médico e ele fala, isso que você tem é gases. O que acontece com a pessoa? Ela, Parece que a vida dela volta tudo ao lugar, né? Marcelo, falando novamente, né, nos atendimentos online que você está falando, eu falei do happy hour online, e essas relações à distância, né? Isso tem aparecido aí nas conversas entre você e seus colegas. Como que isso está ajudando, não está auxiliando no amparo ou no desamparo? O atendimento online, você está se referindo? As relações em geral agora online, isso aparece, né? As pessoas trazem isso. Vocês têm Sim, discutido isso na pós-graduação, por exemplo?
Na verdade, a nossa pós-graduação é por essas plataformas, né? Zoom, Tá. enfim, não sei se podia falar, mas essas plataformas, Uhum. eu estou fazendo o EAD, né? Que é esse estudo à distância, agora para continuação dos estudos. Então, eu acho que, acho não, muitas coisas sendo feitas. E a mim, particularmente, eu sinto que eu fico, me traz um alento. Então, eu imagino que isso também possa trazer as pessoas, esse contato virtual, talvez esteja salvando muito pessoas de solidão mesmo, de grandes desamparos. E nós, profissionais, somos pessoas. Também temos Uhum. angústias, até então me parece que bem trabalhadas, possíveis de tocar o barco, né? Mas acho que viver sozinho não é muito bem uma capacidade humana, assim, né? Tanto é que quem faz isso geralmente faz por sacrifício, não por uma opção, né? Um monge, um eremita, né? Alguém que se propõe a... Eu acho que está ajudando muito, né? Essa possibilidade da gente ter essas relações pela internet, online. Eu acho que, eu diria que salvou muita coisa. Bacana. Mas se Marcelo, eu for fazer a um... Andréia, Ah, perdão, pois não. por favor. A Não, se eu Andréia for... comenta aqui que Fala você? pode Pode, falar você. pode falar, pode ver que a André está perguntando. É muito gentil. A Andrea colocou aqui que porque eu tenho visto muitas pessoas se descobrindo no quanto estavam perdidas das pessoas próximas. Ontem, uma ex-aluna me comentou isso. Eu perguntei, e aí, como é que estão as relações, né? Ela é jovem, se formou há 2 anos, e ela falou, ai, Adriana, tem de tudo. Mas ela me falou uma coisa que eu achei muito curioso. Ela falou: olha, as pessoas estão mandando mais mensagem dizendo: você é muito importante para mim, eu tenho muita saudade. Isso tá muito comum e bastante incidente. Aí ela falou assim: às vezes eu percebo até que a pessoa bebeu alguma coisa e falou assim: você é a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu tenho percebido essas manifestações de afeto, né? E Mas quando as de pessoas contato. bebem, quando as pessoas bebem, não quer dizer que elas estão falando mentira. Às vezes elas estão falando coisas que, dentro de uma situação mais neutra ou normal, entre aspas, ela não teria coragem, né? Então tá tudo certo, assim. Agora, não sei se é uma... eu estou vendo isso que a Andrea comentou, né? Vejo, mas isso também não é regra. Eu acho que é importante a gente retomar isso, porque eu tenho comentado muito com as pessoas assim, né? A gente fica com essa ideia de que algo como a pandemia que está acontecendo vai transformar as pessoas. Eu acho Eu que tenho as ouvido pessoas... muito isso, muito, muito, muito. Muitas pessoas na expectativa do depois, né? E eu sempre chamo, gente, e o agora? Né? E o agora? O que a gente está fazendo do agora? Qual é a ação que você está tomando agora? Porque está tendo uma expectativa, e daqui a pouco, quando passar essa pandemia, a gente perceber que, olha, talvez possa ser que a gente não mude tanto. Vai gerar uma frustração, assim, Sim, geral, pelo importante, jeito. muito importante o que você está dizendo, e é justamente no agora que a gente tem a possibilidade de vislumbrar o depois. Volto a falar, né? No agora tem pessoas assim, que se declaram com saudade, se declaram com palavras amorosas, mas tem pessoas nesse mesmo momento super valorizadas. Eu paguei uma pizza R$ 50 ontem, entendeu? Uau, que super E não, pizza! e não é uma super pizza, né? Assim, porque uma coisa é você escolher pagar 50, 60, sei lá, numa pizza que você escolhe que te vale a pena, mas isso também está acontecendo muito, onde as pessoas acabam, por meio do sofrimento das pessoas, aproveitando esse momento da fragilidade para tirar vantagem. Ah, sim, Então, sim. como assim, quando passar isso, as pessoas vão ser outras? Vão ser, ou vão aprimorar o que são hoje, pelo bem e pelo mal. Exatamente. Marcelo, daqui a pouquinho nós já estamos caminhando para o nosso tempo, o Instagram acaba derrubando a gente, eu não quero que ele derrube antes da gente fazer uma conclusão. E eu tenho uma pergunta provocativa, né, que me fizeram. É uma pergunta provocativa, tá? Existe uma receita para lidar com o isolamento?
e ter saúde mental do tipo 5 passos para, 3 dicas para. E aí? Não, não, olha, o que pode ajudar, como eu falei assim, uma boa coisa a não se fazer nesses momentos é, de novo, é a questão do não é comigo, comigo não acontece, né? É uma onipotência que vai te colocar em risco. Isso é algo que a gente tem que evitar. Agora, cada um vai construir, ou tem já construído os próprios recursos para poder lidar com as questões. Esses recursos podem ser fortalecidos nesse momento, né? Porque, de novo, né? Não é porque é uma pandemia, algo muito grave, que tem pessoas que, numa situação dessa, criam coisas muito valiosas na vida. Isso não tem receita, porque nós não, embora nós sejamos feitos da mesma matéria, mesmo que a gente seja parente, eu e você, sejamos, sei lá, irmão, irmã, né? Cada um é de um jeito, a gente vê isso dentro de casa. Isso quer dizer que tem uma pessoa que passa conhecimento e tem pessoas que recebem. E como cada um passa tem a ver com essa realidade psíquica, da qual eu me referi há um tempo atrás, e a que recebe também. Porque basta você estar um pouco triste, que se alguém falar para você algo, seu cabelo está despenteado, você pode ficar muito ofendido. Nós estamos o tempo todo, é até bonito porque tem um autor que eu não lembro qual que é agora, que ele dizia, eu sou um grande mentiroso, porque eu estou o tempo todo emocionado. A gente está acostumado a falar de emoção quando são emoções muito grandes. Só que eu estou nesse momento emocionado. Você está dentro de um parâmetro de emoção que isto é o suficiente para mudar a nuance da minha voz, o jeito que eu quero falar, né? Então, não tem receita. O que tem é mundo interno. Né? O que tem é fortalecer o mundo interno, é tentar olhar para si com menos medo. E uma dessas maneiras tem outras, como eu falei, tem pessoas que vão para a religião. Eu sou suspeito porque eu estudo psicanálise, eu estudo psicologia há muito tempo, e a minha vida foi transformada dessa maneira. Então, eu acho que as pessoas devem procurar os seus meios de ajuda, porque ninguém sozinho dá conta de tudo, né? Nós somos seres sociais, né? E isso vai bem ao encontro do que é essa rede e do que é o trabalho na área ambiental. Na área ambiental, a gente fala muito em equipes multidisciplinares, né? E para nós é muito claro que um único profissional de uma única área de conhecimento não vai conseguir fazer a maior parte dos trabalhos em matéria ambiental. E por isso eu convidei o Marcelo, que gentilmente cedeu aí um tempo do horário dele. Eu sei que você atendeu hoje, né, Marcelo? Passou aí o dia todo atendendo e ainda está aqui com a gente no seu horário, que seria o seu horário de descanso, que também é importante para você recompor suas energias. Então, muito obrigada novamente por estar aqui. E uma outra pergunta, a última, que é uma pergunta também provocativa. Você já deu alguns sinais, né, da sua reflexão sobre ela, mas e depois da pandemia? Depois da pandemia, talvez eu vou responder a mesma coisa, vai depender do que eu sou hoje. A transformação só existe se partir de minha transformação, e a transformação tem que ser agora, não é depois. E não porque aconteceu algo. Talvez o acontecimento de algo como esse nos ajude ainda mais a fortalecer essa consciência de que a gente não vive sozinho, por exemplo. Né? Então, não porque eu, de novo, assim, eu falo assim, bom, historicamente dizendo, já que eu não sou exatamente um religioso, Cristo não veio à Terra para salvar, né, para liberar as pessoas continuam as mesmas, né? Cada uma ou melhoram, ou seja, depende muito do que você busca na vida, não depende exatamente, infelizmente, não sei se infelizmente, mas não depende de Cristo.
Né? Porque Porque não eles está veio. fora, né? Basicamente o que você está dizendo é não está fora e não tem uma receita mágica, né? Isso, A isso. Andrea fez uma contribuição aqui, ela está dizendo que agora as pessoas têm que conviver mais em espaços confinados, né? E isso tem mostrado, tem feito com que as pessoas saiam um pouco da máscara, né? Porque esse convívio mostra de fato o que é essa essência, que não é uma coisa, são várias coisas que vão se manifestar em situações as mais diversas, né, Marcelo? Isso, E ela está isso dizendo vai. aqui agora que essa situação do isolamento faz com que as pessoas se olhem e olhem para o outro. Até por uma Eu faria uma questão de correção. obrigação, né? Porque você não tem escolha, você está ali convivendo no mesmo espaço e tem que negociar. Eu tenho visto muito isso. Uma colega minha, professora, ela falou assim: Adriana, eu só posso fazer videoconferência à tarde, porque de manhã o escritório é do meu marido. À tarde eu fico com a criança e ele fica com o escritório e nos outros períodos a gente inverte, né? Então as pessoas estão aprendendo a negociar também. Eu só farei uma correção no que não sei se o André ou você comentou, não é que de novo, não é que a situação vai promover isso. Então Tá. vamos ficar mais próximos, mais confinados, então vamos ter que vai depender de quem somos nós, quem nós vamos, que tipo de ética nós vamos construindo dentro da gente. Não depende da situação, não depende nada que venha de fora, né? Depende do que a gente, como dizia o Jean-Paul Sartre, né? Acho que foi ele, agora tem um pouco de não importa O o que façam inferno com é você, o outro, é isso? ou o inferno é o outro, mas assim, não importa o que façam com você, o que importa é o que você faz do que fazem com você. Ou seja, você tem Eu gosto responsabilidade, muito disso. né? É isso, Eu espero gosto. que Repete, Marcelo, por favor. Eu acho que eu, esse conceito é um eu não conceito sei se muito importante. deve ter É uma falha aí Sartre. no livro da frase É. exatamente, mas a frase é mais ou menos essa, do Jean-Paul Sartre, que é não importa o que o outro faz comigo, o que importa é o que eu faço daquilo que o outro faz comigo. Ou seja, não existe vítima. Uhum. Claro, existe. Né? Se a gente pensar de uma maneira mais ampla, existe. Se alguém te tortura, se alguém. Né? Uhum. Mas eu estou dizendo nas relações humanas onde o pior Nas caminho é condições onde você pode escolher, né? Nas condições que você você ter pode, mais de fato, escolher. escolha. Tá. É, Eu compreendi, acho que as pessoas que estão aqui com a gente também compreenderam essa sua reflexão, que é a vida, ela traz situações para gente, algumas delas resultado das nossas escolhas, outras nem tanto, resultado da escolha de outros, né? Mas o grande desafio é o que eu faço com isso? O que eu faço com esse exatamente. caldo? Quando a Que a gente tem gente, condição de escolher. isso, e quando a gente tem condição emocional, porque às vezes a gente não tem. Porque, por exemplo, dentro do desamparo, tem pessoas que vão comprar milhões de papel higiênico, como aconteceu, por medo de faltar. Tem pessoas que vão fazer isso por egoísmo, né? Vai depender muito dessas, mas principalmente de que ser humano que você vai sendo na vida. Ou seja, a psicologia, isso é muito interessante para a gente reconhecer, né? Pessoas caríssimos e caríssimas, nós estamos numa rede de profissões as mais diversas. E eu acho lindo quando a gente permite espaço para olhar o outro olhar, né, que é o olhar de uma outra área do conhecimento ou de uma outra vivência, né, não necessariamente aquelas profissões regulamentadas, um conhecer acadêmico, né, pode ser um conhecer empírico, né, aprender com o ribeirinho, aprender com o mateiro, também eles têm tanta coisa para passar para a gente, e é tão bonito quando a gente se abre para o novo, né, E você me para alertou o uma coisa outro. muito, você me alertou uma coisa muito bonita, uma vez que a gente fala de meio ambiente, para eu que sou, né, não tenho conhecimento, enfim, que meio ambiente não é bicho e mato só, nós somos meio ambiente. Né? Eu preciso respeitar o pensamento do outro como um outro ambiente. Ah, que lindo! Né?
E tudo faz parte do ambiente. Marcelo, nós temos 25 segundos restantes. Tá Fica à bom. vontade para fazer o Eu seu agradeço. encerramento. Eu já agradeço a todos e agradeço a você. Eu queria agradecer porque, apesar do que você falou, que eu dispus de um tempo, a gente sempre pode aprender. Então, eu também estou aprendendo. Então, também para mim é um. Olá, caríssimos e caríssimas. Infelizmente, acabou o nosso tempo no Instagram e nós acabamos caindo sem o Marcelo concluir, né, o encerramento, a fala final dele. E eu acho que estava tão bonito, né, tudo que nós falamos até agora. Não existem verdades, né? Eu acho que isso ficou muito claro para a gente e eu entendo que a gente precisa permitir que o Marcelo, aqui como nosso convidado, faça o fechamento do raciocínio dele e eu vou convidar o Marcelo novamente aqui então, para ele fazer o raciocínio. Esse vídeo, essa nossa live vai ficar disponível para vocês depois e eu gostaria que ele desse para nós um recadinho, não sei, um recadinho final, uma fala final, né, porque foram tão bacanas as reflexões. Então, Marcelo, estou te chamando aqui. Veja se você recebeu aí. E oi, você de volta. Eu acho que estava tão bonito o nosso raciocínio aí no final, né? A sua reflexão no final. E vamos só encerrar. Então, eu novamente retomo o agradecimento de todo o meu coração. Muito obrigada pelo seu tempo, por você ter vindo aqui compartilhar, né, a sua experiência, as suas reflexões, o seu afeto, o seu amparo, né, das pessoas que estão aqui na rede. Então, agradecida, fique à vontade para você falar Tá bom, eu sobre... também agradeço. Eu estava pensando, começando a dizer antes de cair a linha, que eu também estou recebendo, né? Eu não estou só dando, acho que essa experiência é uma experiência de conhecimento, né? Porque a gente vai exercendo a fala, exercendo o raciocínio, podendo contribuir, né? Acho que isso é muito bom, acho que é um pouco para mim também, não é só para se é que eu pude ter colaborado, eu creio que sim, mas que foi muito agradável poder falar e poder contribuir de alguma maneira, né? Tá bom. Muito obrigada, Marcelo. Certamente acrescenta bastante a gente olhar, né, para nós também, para o outro, com esse afeto, com este amparo. E o amparo e o afeto de absolutamente todos os sentimentos, porque todos eles são nobres, né? Não só aqueles que são bonitinhos, com florzinha e coraçãozinho, mas todos têm uma importância. É como nas nossas equipes multidisciplinares. Cada um vai trazer uma contribuição. E o resultado, a gente só chega no resultado porque nós tivemos a contribuição de todos, né? Todos contribuem para a realização do projeto, do estudo. E o nosso projeto é o projeto de vida, né? O projeto da vida. Muito obrigada, Exatamente, Marcelo, e um bom descanso para você, um bom descanso para todos vocês, colegas, e um ótimo fim de semana a todos. Essa live vai ficar 24 horas aí no ar, e se você achou relevante para você, e se você concordar em compartilhar com outras pessoas, né, faça isso, e nós vamos ter mais uma live na próxima semana. Nós vamos falar com a doutora Silvia Cremonese. Ela é bióloga e ela é especialista em gerenciamento de áreas contaminadas. E o tema vai ser poluição e áreas contaminadas. Tá bom? Então, muito obrigada, Marcelo. Agradecida de todo o meu obrigado. coração. E eu vou colocar nos vídeos o arrobinha para o pessoal, se quiser entrar em contato com você, né? E aí estabelecer mais algumas reflexões. Tá bom, gente? Então, o Ok, contato do Marcelo vai estar lá no obrigado. nosso arrobinha. Obrigada. Uma boa noite para todos vocês. Tchau, meu caro. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.